Olá, Epifanetes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Epifanias Noturnas do podcast. Lembrando que as nossas epifanias nem sempre são noturnas, mas podem nos tirar o sono. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Eu tô muito animada, eu amo esse tema. Então, pode rodar a vinheta! Agora é a hora do Epifanias Noturnas do podcast. E o tema de hoje é criatividade e como isso pode ser vantagem pra você. Bom, gente, como eu falei, eu tô muito animada com esse tema. O tema desse episódio não é só criatividade, é porque eu acho que todo mundo nessa vida, neste mundo, deveria viver uma vida criativa, ou uma vida com criatividade, ou deveria prestar atenção na própria criatividade e desenvolvê-la. E aí eu pensei, eu vou fazer um grande episódio em que eu provo isso pra vocês, que eu falo pra vocês com alguns argumentos por que eu acho que vocês deveriam cuidar da criatividade de vocês, tá? E aí, pra começar, queria dizer isso, assim, que eu li esses dois livros, que é A Grande Magia e O Caminho do Artista, que são livros que quem cria no dia a dia, são duas bíblias. A Grande Magia, que é Vida Criativa Sem Medo, ela desenvolve várias coisas legais para quem tá querendo entender como balancear essa vida criativa nesse mundo capitalista. E O Caminho do Artista é um livro de exercícios para você conseguir desbloquear um pouco e criar confiança. Então, para quem precisa disso, fica super a dica. Eu tava nessa brisa da criatividade, e aí um dia eu tava lá na cozinha da casa dos meus pais, na verdade, e aí meu irmão tava com a namorada, e a namorada dele é psicóloga, né? Estuda psicologia. E ela tava contando que ela teve uma matéria que estava falando sobre o Winnicott e a visão de criatividade que ele tem. O Winnicott, para quem não sabe, e eu não vou adentrar muito porque eu não sei muitos detalhes, mas eu fiquei fisgada pelo que ela falou, depois de dar uma pesquisadinha. Mas o Winnicott é um cara que é seguidor do Freud, só que da língua inglesa, chique. E ele tem um conceito que é a criatividade primária, que é uma criatividade diferente dessa criatividade normal que a gente está acostumado. É como se fosse o intermediário entre a pessoa e o mundo. Então, você tem um eu interior e um mundo exterior. A criatividade basicamente é o jeito que você vai se projetar no mundo, né? O jeito que você vai se colocar, que você vai colocar a sua autenticidade, né, no mundo. Algo assim, tá, gente? Aí, para além disso que ela falou e essa parte científica que eu não vou adentrar muito, eu achei que foi um disparador para eu pensar nessa questão de que a criatividade, eu acho que tem muito a ver com o repertório que a gente tem de mundo, né? Então, esse eu interior, eu fiquei pensando, ele tem a ver com o nosso material humano autêntico que cada um de nós construiu e tem e criou, e como a gente põe isso pra fora mesmo, né? Como a gente resolve os problemas da vida. Por quê? Porque aí, olha que loucura. Eu fui pensar, tá bom, mas então o que é criatividade? Aí eu tava ouvindo os outros podcasts também que falavam sobre criatividade, e um cara falou assim: é resolução de problemas, o jeito que você resolve os problemas que te aparecem. De um jeito inusitado. Isso é ser criativo. E eu fiquei assim, é? Mas que sem graça. Ser criativo quer dizer resolver problema? Eu achei meio broxante, assim, meio bah. Eu achei que a criatividade ia ser uma coisa mais glamurosa, sabe? Só que aí, pensando sobre isso, eu falei, não, faz sentido ser a resolução de problemas. E aí eu pensei, por exemplo, quando você é uma pessoa que trabalha com arte, você tem um problema, que é, eu quero criar uma peça, por exemplo, no meu caso, uma peça musical, um solo de comédia. Esse é o meu problema. Como é que eu vou resolver esse problema? E aí você tem todo um processo criativo para chegar na solução, né? É, E o que eu mais acho legal da criatividade é que, assim, às vezes, o jeito de resolver o problema é pegar elementos óbvios e juntar. E aí, parece que é uma coisa super revolucionária, mas na verdade é meio básico. Só que às vezes o básico já é muito criativo. E aí eu tenho um exemplo muito bom disso que é quando antigamente, na época da escola, eu li, sabe livro didático que tem umas coisas tipo fun facts assim, umas histórias super aleatórias? Eu lembrei, enquanto estava pensando sobre isso de criatividade, que teve um que eu li que era sobre o post-it. Os caras que criaram o post-it não queriam criar o post-it, eles criaram sem querer. Sabe aquele papelzinho amarelo que você cola?
Basicamente, era um cara que trabalhava na 3M, eu fui pesquisar depois pra ver o que que era. O cara trabalhava na 3M, que é aquela coisa de... aquela marca de coisas médicas, mas também de fita crepe e tal. Ele queria fazer uma cola supersônica, espacial, pra colar não sei o que, de um foguete, tipo um negócio muito foda. E acabou criando o oposto, uma colica de nada, meio, que tipo, colava nas coisas, mas tipo, não deixava resíduo. E uma coisa meio X. Beleza, passou. Contou pra um amigo dele, tipo, descobriu uma cola assim, assim, assado. E esse amigo dele fazia coral. E aí ele sentiu falta de ter um papelzinho que ele conseguisse colar na partitura. E aí ele lembrou dessa cola, falou com o amigo e eles inventaram o post-it, que é uma coisa completamente besta, o post-it, mas é genial ao mesmo tempo. Isso que eu acho legal da criatividade, que é tipo, que é meio óbvio. Como que ninguém pensou que isso era? Porque, tipo assim, a gente pensa no post-it e a gente pensa, não, o post-it não precisou ser inventado, porque ele já está. Mas aí quando você pensa que inventaram o post-it, é bizarro, não é? É tipo, caralho, inventaram o post-it. E é uma coisa tão criativa, tão besta e tão óbvia, mas que precisou ser inventada. Então esse é um ponto que pra mim é essencial da criatividade. Às vezes ela é muito óbvia, mas ela é fora da casinha. Porque o fora da casinha, ele não precisa estar tão longe como às vezes a gente pensa. Às vezes a gente quer ser diferentão, quer pensar, a gente acha que tá longe, né? Às vezes é você voltar e pegar os elementos óbvios da sua vida e juntar. Juntar de uma forma que você nunca juntou antes. Pra chegar num novo resultado. Enfim, eu fico fascinada com isso. Então, esse é um lance, né? Por que não você desenvolver a sua criatividade para você ter insights como esse, como o post-it, que é uma coisa muito básica? E aí, um outro exemplo que eu queria dar de como eu acho que são pessoas criativas que juntam coisas óbvias, são dois exemplos. Um exemplo é de esporte, inclusive meu namorado ficou muito orgulhoso de mim, porque eu compartilhei com ele que eu ia usar esse exemplo. Eu não assisto esportes, eu não sou boa de esportes, mas ele é. E aí, agora voltou a temporada da NFL, né, que é o futebol americano, e tem um jogador na NFL que é o Mahomes. O Mahomes, ele é um cara que tá se destacando muito nessa temporada, nas temporadas todas que vieram agora, porque ele é um cara que arremessa de um jeito absurdo, ele é muito foda, muito bom de arremessar, ele joga longe, enfim, ele tem um negócio especial. E aí, conversando com meu namorado, ele me explicou que esse cara, ele veio, na verdade, do beisebol. Ele aprendeu a arremessar no beisebol. E olha isso que incrível. Porque ele estava num outro esporte que arremessava, ele usou esse jeito de arremessar no outro esporte, que é o futebol americano, e criou um novo jeito de arremessar. E criou uma nova forma. Que, de novo, teoricamente seria óbvio, é só juntar dois esportes. Um que arremessa com um que faz outras coisas, mas precisa do arremesso. E cá está uma solução perfeita para o seu problema. Mas não é tão óbvio assim, né? Porque precisa ter essa junção pra gente olhar e falar, nossa, realmente, poderia ter feito isso antes. É muito legal porque é brilhante de um jeito muito simples, né? Simples assim, tô falando como se fosse básico, assim, a pessoa arremessar incrivelmente. Enfim. Outro exemplo daí pra galera mais nerd é aquele desenho Avatar, a Lenda de Aang, que basicamente, pra quem não conhece, é um desenho que é um universo em que as pessoas dominam os 4 elementos. Então, pessoas dominam água, pessoas dominam terra, fogo e ar. E aí tem o Avatar, que domina os 4 elementos. E tem gente que não domina nenhum também. Aí é legal porque, assim, cada elemento tem uma qualidade. Então, o pessoal da água normalmente faz umas dancinhas, assim, mais fluidas, mais, assim, uma vibe aquática da fluidez da água. A galera da terra costuma ser coisas retas e pé no chão e não sei o que, base. A galera do ar é tipo meio uma coisa mais tipo, sabe? Tipo agilidade e desvio, umas coisas mais assim. E a galera do fogo é tipo, sabe? Mais convicto e poderoso e com bastante energia. E aí tem uma hora que tem um tio lá do fogo que é muito sábio, que ensina uma técnica pro sobrinho que é usar os movimentos da água para dobrar o fogo. Ele consegue fazer um novo poderzinho, basicamente, porque ele dobra de um jeito de água o fogo. E é isso que eu digo assim, tipo, seria meio óbvio, não? Juntar duas coisas diferentes, mas a gente não pensa nisso porque a gente tá
acostumado com um mindset, né? Tipo assim, você fala, eu sou o dobrador de fogo, vou dobrar fogo como as pessoas dobram fogo. Eu sou dobrador de água, vou dobrar água como as pessoas dobram água. Eu sou jogador da NFL, de futebol americano, vou jogar futebol americano, vou treinar futebol americano. Eu sou uma pessoa que cria colas, vou criar uma cola XYZ. Deu errado, vou jogar fora. E eu acho que o grande lance da criatividade é você olhar o que você tem na mão de recurso e falar, não, peraí. E se eu juntar isso com isso, o que acontece? E aí sai uma coisa nova. Eu proponho que todos nós sejamos inventores das nossas vidas, sabe? Inventores das nossas possibilidades, das nossas realidades até. Porque eu acho que enriquece a nossa existência como seres humanos, na verdade. É muito bizarro eu falar desse tema com vocês, porque eu fico pensando assim, por que ser criativo? A minha resposta óbvia é tipo, porque, mano, é top. Porque sim não é resposta. Então eu tô tentando ser científica quando eu não consigo muito. Então vamos ser criativa, né, gente? E aí uma outra coisa que essas moças falam nos livros. E um cara que eu sigo no Insta também, que é o @tira do papel, super legal o Instagram dele. Eu sigo a newsletter também, ele é super legal, é uma coisa de uns desenhinhos e fala muito sobre criatividade. Então, pra quem quiser explorar também, fica super a dica. Tenha hobbies e tenha hobbies que você não é bom. Que, assim, pode ter hobby só pra ser feliz, sabe? Porque eu acho que isso também é uma realidade. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente quer ser muito utilitário. Então, eu por exemplo, os artistas principalmente, né? Fica mais claro, mas, por exemplo, eu sou uma atriz. Se eu cantar também, isso vai somar a minha profissional artista, né? Se eu também dançar, isso também vai somar a minha profissional artista. E isso vai expandindo a minha possibilidade de atuação. O que eu tô propondo aqui é de você nem fazer uma coisa que vai somar a sua profissão. É uma coisa que você gosta mesmo. Então, por exemplo, no livro A Grande Magia, ela dá um exemplo de uma moça que quando era pequena, era patinadora no gelo. Aí, ela não conseguiu fazer disso uma profissão e, tipo, foi virar outra coisa da vida. Aí, depois de, sei lá, anos, sei lá, 40, 50 anos de idade, ela resolveu fazer patinação no gelo. Por quê? Porque ela ia viver uma carreira disso? Não, porque ela gostava. E era uma fase que ela tava ficando muito mais feliz, mais motivada, mais animada. Eu acho que os hobbies, eles são muito bons pra gente também. Porque refresca, sabe? Porque fazem a gente viver uma coisa que a gente gosta. Porque sim. E não pra ser bom, e nem pra se profissionalizar. Então, às vezes, você vai fazer uma aula de dança porque você gosta de dançar e você não é muito bom de dança, e não importa, entendeu? E acho isso até meio subversivo. A gente é um ser 360. Então, as áreas da nossa vida a gente segmenta, mas elas não são segmentadas. Então, provavelmente aquilo vai te fazer ser mais um do que antes. Ou assim, é um mais expandido. É um mais inteiro, um mais atento. Que eu acho que isso é vantagem. Porque a gente vai ficar mais implicado nas nossas coisas, sabe? Enfim, gente, a criatividade é tão incrível. E aí, voltando um pouco à coisa do Winnicott, que eu trouxe aqui pra vocês de levinho, queria dizer também que ele fala muito do brincar. As crianças experimentam a criatividade brincando. Se você tem um hobby, de certa forma você está brincando também, sabe? A criatividade é uma coisa possível de ser exercitada. Então, se você se dá o direito de ser criativo e de exercitar a sua criatividade, basicamente você também está brincando, né? Então, por exemplo, tem esse menino que eu falei que eu sigo, que é o Tira do Papel. Ele sempre propõe um exercício de reflexão, que às vezes é tipo, pergunta para uma pessoa que você gosta qual é a primeira vez que ela fez isso e aquilo. Ou imagine se você estivesse numa ilha deserta e quisesse levar não sei o que, não sei o que. Coisas que tiram a gente dessa mente do dia a dia. E uma coisa importante, que quando eu tava conversando com meu namorado um pouco também sobre o tema de hoje, ele falou, mas é importante não esquecer que não precisa noiar e ser dependente totalmente da criatividade, né? Porque às vezes aí a gente pode bitolar pro outro lado, tipo, não, então tem que ser a pessoa mais criativa do mundo e tudo que eu faço tem que ter a ver com criatividade, criatividade. A proposta é que você expanda a sua criatividade, ela é infinita, não vai acabar.
E não ache que, tipo, tudo que você faz tem que ser criativo, incrível, genial e maravilhoso. Não é por aí. O lance é se propor a expandir de alguma forma. Fazer coisas diferentes que você não faria. Isso já vai te colocar num novo lugar. Não precisa achar que a vida inteira, então, agora tem que ser criativo e tudo que eu faço tem que ser em prol da criatividade e a criatividade. Não. Menos é mais. Enfim, gente, deixo vocês aqui com todas essas questões. Espero que tenha sido uma boa epifania. Ela é mais bagunçada. Mas é isso, eu amo criatividade, vamos continuar conversando. Pode me mandar comentários, sugestões no Spotify, no Instagram também. Vamos trocar ideia. Eu tô amando, tem gente vindo na DM falar coisas que tá gostando do podcast. Eu fico muito feliz, tô muito feliz de poder trocar com vocês, tá bom? Um beijo e vamos ser criativos sem noiar. Sem noiar. Criatividade para felicidade.